Prezados despertos, como vão vocês? Eu espero que bem. Primeiramente, eu queria pedir desculpas pelos atrasos constantes nos updates e pela falta generalizada de transparência recentemente. Um bocado de coisas aconteceram e eu espero que esse update sirva para colocar vocês a par do que está se passando pela comunidade. É bastante coisa, então eu vou tentar ser o mais direto possível. Por ordem de update mais antigo para o update mais recente, lá vamos nós. Parte 1, café com Paradoxo. Para quem não sabe, a Paradox é a empresa dona dos direitos do mundo das trevas, e eles são literalmente meus vizinhos aqui na Suécia. Eu tomei um café com o pessoal deles e trocamos uma ideia sobre a cena e o mercado brasileiro. Foram mais de 3 horas de conversa e infelizmente eu não posso dar muito detalhes do que foi discutido, mas foi muito interessante o papo. Olha, muita coisa vocês iam se surpreender. Mais que isso eu não posso falar nada. Além de que ninguém da administração da comunidade de Mago tem ligação comercial nenhuma com a Paradox, com a Onyxpath, com a Modifius ou com a Galápagos, além da posição de cliente e líderes de uma comunidade de 4.500 clientes. Então, por favor, parem de fazer pergunta pra gente a respeito do M5, beleza? Mas a visita em si foi bem legal. Nossa, bem legal mesmo. Eu conheci a Donnie, conheci o Sean, conheci até a Eba, CEO da empresa. Todo mundo com quem eu conversei aqui na Europa foi bem gentil, mas olha, 10 de 10, me liguem quando vocês quiserem, seus lindos. Eu amei conversar com vocês e acredito no trabalho que vocês estão fazendo. Parte 2, legendagem na entrevista com o Fio Brucato. Gente, legendar é um saco. Eu fiz coisa de 40 minutos de transcrição na entrevista de 4 horas e larguei os bets. Se algum bravo voluntário tiver alguma ideia melhor de como legendar aquilo sem serem ouvindo e redigindo, ou se alguém quiser pegar o projeto para tocar para frente, por favor se apresente na comunidade e marque a administração no post. Do contrário, nós vamos apenas cortar a entrevista por tópicos e perguntas e deixar a tradução simultânea lá e vai ser isso. Parte 3, expansão da comunidade. É sabido pela comunidade que a administração tem uma visão bastante triste a respeito do Facebook enquanto ferramenta para nos auxiliar a jogar RPG. A verdade é que ele não foi feito para isso, e a estrutura de timeline dele, ao invés de tópicos, torna ele pior que o próprio Orkut para discutir RPG. Buscando resolver esse problema, nós traçamos um plano de expansão da comunidade modelado em cima das melhores práticas que nós coletamos ao longo dos mais de 15 anos que os membros mais sêniores da administração têm participando de projetos e comunidades online. Parte crucial desse plano de expansão envolve transformar um grupo que é efetivamente uma comunidade do Facebook organizada em volta da administração em um grupo multiplataforma organizado em volta de uma estrutura organizacional compartilhada. Parece fácil quando eu coloco assim, mas só parece. Em termos simples, pense no organograma expandido da comunidade, onde você tem uma pessoa responsável pelas relações externas da comunidade, uma pessoa responsável pela manutenção da plataforma X, outra responsável pela manutenção da plataforma Y e por aí vai. Nessa nova estrutura, a única responsabilidade da moderação da comunidade do Facebook seria efetivamente moderar a comunidade do Facebook, não moderar outras plataformas, ou legendar vídeo, ou organizar riff e por aí vai. Nós temos muita coisa para fazer e pouca gente para ajudar, e um organograma expandido da comunidade ajudaria bastante a direcionar as pessoas para os canais onde elas vão ver um retorno mais rápido do que elas têm para dizer. Mais notícias sobre essa expansão da comunidade lá para agosto. Parte 4, discórdia. Bom, como vocês sabem, a comunidade agora tem um Discord próprio. Nós estamos tentando organizar as mesas de mago, se possível, do Brasil todo por lá. Nós conversamos com o Chocos do Nação Garu, que tem um servidor de Discord super bem organizadinho para jogar lobisomem, e estamos tentando modelar o nosso Discord próximo do modelo deles. Se você quer ser voluntário e ajudar a organizar o Discord, entre em contato com a administração. Nós precisamos de voluntários que entendam como usar a ferramenta e tenham disponibilidade de tempo para cuidar do servidor e organizar a coisa toda. Parte 5, eleições da comunidade. Vai rolar sim, no final de julho, quando o Lennon estiver de volta. Primeiro vocês votam para decidir se a comunidade continua usando esse sistema de democracia para escolher moderador, ou se vocês querem que a administração aponte os moderadores. A vantagem da comunidade escolher a própria moderação é o senso de representatividade e agenciamento dos usuários dentro do grupo, mas a desvantagem é que o time se forma por vezes sem coesão ou com pessoas que não se dão bem uns com os outros lá dentro. A vantagem da administração escolher a moderação é poder escolher um time a dedo que provavelmente vai ter uma sinergia melhor entre os membros, mas a desvantagem é que no modelo desses meio que a comunidade arrisca ter uma panelinha da administração separada da panelinha dos usuários. Independente de qual seja o modelo escolhido, a nova moderação deve assumir as posições deles até setembro no máximo. Então, se assim for a vontade da comunidade, devemos ter a eleição, o apontamento, da moderação acontecendo lá por agosto. As regras para essa eventual eleição me deram uma dor de cabeça enorme, pois precisamos garantir que o sistema seja justo com a comunidade para evitar paraquedistas de oportunidade, mas elas existem. Votem conscientes, pessoal.
Parte 6, magosensão.com. Temos um domínio agora que redireciona para a comunidade. Ele é um atalho para ficar mais fácil explicar somos do magosensão.com do que explicar que somos uma comunidade do Facebook. Se um dia nós migrarmos para outra plataforma, o atalho continua lá e as pessoas também sabem como achar o grupo. Se um dia vai ter um site próprio ali, só a Critis, o oráculo do tempo, sabe. Parte 7, canal da comunidade. Parado por enquanto. A comunidade queria vídeos da lore de Mago Ascensão e nós conversamos com o Rua Amadeu do canal Segredos do Narrador a respeito da série que ele faz sobre a lore de Vampiro. Foi uma conversa bem legal. Por hora nós precisamos de um membro da comunidade que se voluntarie para encabeçar essa frente enquanto é o gerente de projeto e monte um time para pesquisar qual conteúdo iria nesses vídeos, gravar e depois editar esse material. O canal da comunidade não é monetizado e dificilmente um dia vai ser. Mas se você quer fazer esse conteúdo monetizado no seu canal, é só conversar com a gente que nós fazemos uma parceria onde subimos um teaser ou algo do gênero do seu vídeo no nosso canal com um link para o vídeo monetizado no seu. Parte 8, Associação de Jogadores. Coisa que eu percebi aqui na Suécia é a predominância do LARP nórdico como meio RPGístico principal da comunidade, no lugar do pen and paper que a gente joga aí no Brasil. Conversando com o pessoal do meio, eu descobri que isso acontece porque o LARP nórdico é uma modalidade específica do jogo que é patrimônio cultural do povo daqui. E com isso eles conseguem espaço para jogar em prédio do governo. Se você tiver uma organização que possa ser responsável pelo uso do espaço, você pode colocar o nome do seu grupo numa fila e eventualmente conseguir um espaço grande para poder jogar. Isso não parece muita coisa, mas entendo que a Suécia é um país onde neva metade do ano e onde mais espaço significa uma conta de aquecimento mais cara. Não é como no Brasil, onde o espaço é amplo e disponível praticamente todo ano. Nós conversamos com a Sandra Alkvist, do Stockholm by Night aqui da Suécia, e ela me explicou como é que funciona a estrutura do grupo deles, o Camarilla.se. Eu jogo com eles já tem uns 6 meses, e assim que os LARPs retornarem depois da parada pra pandemia e da pausa pro verão, eu devo voltar a jogar com eles. Eles têm uma associação sem fins lucrativos, com presidente, tesoureiro, etc., e coletam uma taxa simbólica dos jogadores a cada 6 meses, além de promoverem leilões de material doado pelos próprios jogadores. Esse dinheiro, então, é usado para comprar material que é usado pelo próprio grupo, como cortina, prop, bandeira, etc. E um sistema digital inteiro que gerencia as fichas, experiências e ações dos personagens fora das sessões de LARP. Você ouviu direito. Um sistema inteiro, online e tudo mais. E eles são em coisa de o quê? Umas 100 pessoas girando a cada semestre ali. Nós somos em 4.500 pessoas agora na comunidade, então imagine o que a gente consegue fazer se a gente começar a monetizar isso aí direito e começar a coletar em caixinha para a comunidade. Dá pra fazer bastante coisa. Foi discutido então com alguns power users, já há algum tempo, a possibilidade de criarmos uma Associação Nacional de Jogadores de Mago Ascensão. Essa associação sem fins lucrativos seria o arcabouço que conteria a estrutura expandida da comunidade, além de fornecer um CNPJ onde a gente pudesse colocar uma caixinha da comunidade ali e direcionar os proventos do conteúdo monetizado para lá. Pois para quem não sabe, o caixinha da comunidade atualmente é o meu bolso, tá? É de lá que sai cópia extra de livro caro, dinheiro para doar PDF para a comunidade e manutenção do domínio magoascensão.com. Conversamos com 2 membros da comunidade que já têm muitos anos de experiência trabalhando com o terceiro setor no Brasil, que seriam eles o Alex Tizimici e o Carlos Vloet. E o prognóstico do que dá para fazer com uma eventual associação que efetivamente represente a comunidade brasileira é bem interessante. Essa é a parte boa da história. Acontece que abrir uma associação no Brasil é um saco. Tem um monte de restrições legais, além de custar caro para abrir e ser relativamente caro de manter. E também tem a dificuldade que o presidente dessa associação é legalmente responsável por ela e precisa residir no Brasil. Eu não me incomodo de ser responsável legal por uma eventual associação, o problema é que eu não moro mais no Brasil e não tenho intenção de voltar a morar a longo prazo. Então complicou. Se algum bravo voluntário ou brava voluntária tiver interesse em tocar o projeto pra frente, entre em contato comigo que eu vejo o que a gente pode fazer a respeito. Parte 9. Comunidade dos países de língua portuguesa. Não é novidade para ninguém que a administração vem buscando formar parcerias que visam a troca de conhecimento e cultura entre os povos das trevas. O Bruno vem fazendo essa frente de comunicação com os países lusófonos, buscando fomentar essa troca de conhecimento entre as comunidades RPGísticas pelo mundo afora, buscando soluções comuns que resolvam os problemas do nosso povo. E ele conversou com o João Mariano, o líder do RPGportugal.com, a respeito da situação do RPG no país dele e a quantas anda a comunidade de jogadores do mundo das trevas de lá. Dessa conversa, encontramos 2 comunidades primas nossas, a Vampire the Masquerade Portugal e a Werewolf the Apocalypse Portugal. O povo português é bem ágil e já começou a formar grupos para montar um cenário português pelo Storytellers Vault, além de estarem organizando a comunidade deles já com as melhores práticas que nós trouxemos do Brasil. Além da comunidade portuguesa, com muito esforço, nós conseguimos fazer contato com um grupo de entusiastas de RPG em Angola.
através dos nossos amigos na comunidade otaku angolana. A gente mandou uns artigos que a Nana Larson, do Abismo dos Dados, passou pra gente e colocou eles em contato com um cara de um estúdio de RPG indie brasileiro que fez um RPG pague o quanto quiser que eles poderiam usar pra jogar usando as plataformas que eles têm acesso durante a pandemia, ou seja, o Facebook. Dessa conversa surgiu a comunidade RPG Angola, que visa centralizar a discussão do hobby por lá. Essa comunidade é administrada pelo Edgar Quino e pelo Ivan Sumbo. Se você tem interesse em ajudar a comunidade de RPG angolana a crescer, entre em contato com eles pelo Facebook ou passa lá na comunidade, beleza? De uma maneira geral, as pessoas com quem conversamos ficaram cativadas com a ideia de jogar com um mago que solta feitiços usando as tradições e os ritos africanos. Então vamos tentar organizar uma mesa de mago ascensão por lá quando a pandemia passar. Vai ser complicado, mas provavelmente essa vai ser a primeira mesa de RPG presencial registrada nos anais da história do país deles. E é bem provável que a cena do mundo das trevas deles se desenvolva ao redor de Mago Ascensão e não de Vampiro à Máscara como jogo principal. Vai ser bem interessante acompanhar a cena ali. Mais notícias do RPG por Angola, provavelmente quando a pandemia passar. Em Moçambique, a história foi bem parecida. Fizemos contato com alguns entusiastas do hobby por lá através de amigos da comunidade gamer moçambicana e ouvimos uma história bem parecida com a dos angolanos a respeito do RPG local. Dessa conversa surgiu a comunidade de RPG Moçambique, que está tentando organizar o desenvolvimento do hobby no país. O Bruno está buscando mais entusiastas por lá e eventualmente a cena moçambicana deve encostar na cena angolana, conforme as pessoas interessadas no hobby foram aparecendo. Ainda não obtivemos sucesso em encontrar entusiastas no Timor-Leste. A maioria das pessoas com quem nós conversamos parece falar mais tetum que português e vem sendo muito difícil nos comunicarmos com os timorenses por enquanto. Quando tivermos notícias de lá, damos um update. E por fim, ainda nem paramos para procurar nada a respeito da Galiza, mas... a gente sabe bem qual porta bater por ali um dia. Se algum membro da comunidade tiver interesse em ajudar a desenvolver a cena de RPG nos países da comunidade lusófona, por favor, entre em contato com a administração. Parte 10. Rifa do Technocracy Reloaded. Bom, o livro só fica pronto, em teoria, daqui a uns 2 anos. Então nós vamos ter que esperar um bocado de tempo até podermos rifar a cópia extra que eu peguei pra comunidade. A menos que alguma coisa mude radicalmente nesses 2 anos, nós vamos rifar ele mesmo. Vamos usar o modelo proposto na comunidade, que é o modelo que alguns grupos de colecionadores de Cloth Myth no Brasil usam pra realizar as rifas deles, pela loteria. A rifa vai cobrir o preço da cópia física, mais envio pro Brasil, mais uns R$50 pro envio do Sedex pra casa do ganhador, com cada ponto da rifa sendo vendido a R$25. Daqui a 2 anos, quando o livro sair, vocês escutam outro update a respeito dele, beleza? Bate 11 baixas na administração. Recentemente, nós tivemos 2 baixas no corpo administrativo da comunidade, incluindo o fundador, que tinha uma posição administrativa, mas não atuava lá já há um bom tempo. A ownership da comunidade também foi recentemente transferida do fundador para mim. Somos apenas em 3 agora, porém só eu e Bruno estamos ativos atualmente. O Lennon está de férias até o meio de julho. E por estarmos penando com um grupo desse tamanho só em 2, tivemos uma passagem relâmpago de um moderador da administração antiga pela moderação da comunidade para nos dar uma ajuda e testar um modelo de moderadores temporários. Se você quer ser um moderador temporário e nos ajudar a manter a casa em ordem até o novo e definitivo time de moderadores ser apontado ou eleito, entre em contato com a administração. Parte 12, regras da comunidade. Para quem acompanha a comunidade já há um bom tempo, nada disso vai ser novidade, mas nós temos uma lista de 20 princípios da boa convivência penduradas nos avisos da comunidade. Essa lista vem de um livro de espiritualismo escrito por um português radicado no Brasil já falecido há quase um século de uma linha de pensamento que o Bruno segue. Eu diria que não conheço ninguém que consiga seguir todos os 20 princípios sempre, o tempo todo, mas a ideia é ter um modelo de comportamento a ser seguido que preze pelo bem-estar, segurança e prosperidade do grupo e dos indivíduos que o compõem. Ela não é perfeita, mas é um bom começo. No mesmo post, se vocês notarem abaixo, vocês vão ver que tem as regras da comunidade e as regras da moderação. Elas são robustas, mas sempre podem melhorar e ninguém nunca propôs nenhuma sugestão a respeito delas até hoje pelo canal apropriado. Então a gente assume que a comunidade esteja ok com elas e que, portanto, é só seguir o que diz ali que ninguém tem problema. Se você tem dúvidas a respeito do porquê um post, comentário ou usuário foi removido, o canal correto de fazer isso é entrando em contato com a moderação ou administração, seja pelo Messenger ou por uma mensagem tagueando um de nós, beleza? Parte 13. Parcerias com outras comunidades. Um dos desafios de tentar organizar a comunidade de jogadores de Mago Ascensão no Brasil é lidar justamente com o ecossistema do mundo das trevas. Cada comunidade tem seus administradores e regras próprias, e muito embora isso permita que grupos diferentes encontrem soluções que lhes sirvam melhor, isso também causa uma confusão danada dentro da fanbase, pois numa comunidade a netiqueta é uma e em outra comunidade a netiqueta é outra. Visando alavancar o fato do Bruno ser administrador ou moderador de várias comunidades do mundo das trevas, nós firmamos uma parceria com a comunidade Lobisomem, o Apocalipse, Brasil, e se vocês notarem, vão ver que eu estou como administrador lá também, junto com o Bruno. Foi por aí que a gente firmou uma parceria com a Nação Garu,
para ajudar a organizar a comunidade de lobisomem e compartilhar meios e melhores práticas entre a comunidade de mago e a comunidade de lobisomem. E é o que nós estamos tentando fazer com a moderação nova de lá. Eles foram eleitos com o mesmo processo usado na última eleição daqui. Um bocado do que a comunidade de mago faz já é feito pela nação Garou para a comunidade de lobisomem, e a gente não está interessado em construir infraestrutura que já existe em um outro lugar. Pois que nós tenhamos acertado as pontas da reforma da comunidade de mago, a comunidade de lobisomem deve passar por uma reforma parecida e tem algum propósito mais específico que apenas ser um fórum aberto de lobisomem. Tem mais coisas sobre a comunidade de lobisomem, mas esse update é para a comunidade de mago e não de lobisomem. Mas como as duas agora são comunidades interligadas, achamos por bem tocar no assunto aqui. Estamos procurando formar parcerias com outras comunidades do mundo das trevas e já temos conversas adiantadas com algumas comunidades, mas não tivemos oportunidade ainda de firmar nada oficial com ninguém. Quando a gente tiver alguma notícia nova a respeito dessa frente, a gente dá um update, tá bom? Parte 14, conteúdo monetizado. Bom, e por fim, o assunto mais interessante do vídeo. Conversamos com os power users da comunidade a respeito de quais meios e planos de monetização a comunidade aceitaria se o fim dessa monetização fosse levantar dinheiro para a manutenção e expansão da comunidade. Nós descartamos doações imediatamente pelo fato da comunidade não ter infraestrutura própria paga por enquanto, além de um domínio de pouca utilidade no momento e que só vai precisar renovar daqui a 2 anos. E, enquanto eu for dono da comunidade, nunca vou cobrar ou aceitar receber 1 centavo pelo meu tempo gasto administrando a comunidade. Eu me criei por aqui e é uma forma de eu devolver um pouco para a comunidade. Então, se fosse para monetizar algo, teria que ser produzindo alguma coisa que a comunidade queira. Para conseguir suster um hobby num país de maneira sustentável, precisa-se de uma economia que gira em volta desse hobby. E, para isso, tem que ter algum módico de comércio acontecendo para que isso seja visível, e a última publicação diretamente relacionada com Mago Ascensão no Brasil foi o livro básico da edição revisada há mais de 16 anos atrás. Então, levantamos algumas possibilidades do que a comunidade poderia ter interesse. Uma das possibilidades levantadas foi da comunidade escrever um livro próprio e colocar à venda no Storyteller's Vault. É uma ideia interessante termos um livro de mago escrito pela comunidade, mas os meios de monetizar esse conteúdo não o tornam uma opção viável para levantar fundos com o impacto que nós temos em mente. Livro demora para escrever e tem valor condicional. Em termos práticos, se você compra um PDF e aprende o material, mas nunca joga, o valor dele é bem diferente de um PDF que você lê e joga. Essa frente fica parada por enquanto, mas se algum membro da comunidade estiver disposto a organizar esse projeto, seria algo bem divertido de fazer. Então, se você tem interesse nisso, por favor, entre em contato com a administração. A ideia não foi abandonada, ela só não é o foco principal da frente de conteúdo monetizado por enquanto. Havia também a possibilidade de fazermos uma webcomic gratuita e monetizada através de um AdSense da vida. Para isso, os elementos narrativos teriam que ser inspirados no cenário, mas que não utilizassem os elementos próprios do mundo das trevas, apenas os elementos que são de domínio público, como vampiros, magos e lobisomens. Fazer esse material com membros da comunidade no time criativo também traria um problema de visibilidade, pois a história seria que a comunidade de mago lançou sua webcomic, o que levaria as pessoas a pensarem que é uma webcomic do mundo das trevas, quando na verdade não seria esse o caso. Ia dar uma confusão na fanbase e provavelmente causar uma encrenca danada pro nosso lado. Essa ideia sofria também de um problema parecido com o do livro. É interessante em termos de conteúdo para a comunidade, mas não levantaria fundos suficientes que valessem a pena investir tanto tempo numa empreitada dessas por causa da limitação com a monetização do material. Nós iteramos em cima da ideia da webcomic e vislumbramos um projeto que poderia levantar um caixa de maneira significativa para a comunidade, algo que valesse mais a pena a gente queimar os nossos neurônios em cima. Parte 15. Quadrinhos. A Ascensão. Da proposta da webcomic, surgiu a ideia de uma série em quadrinhos independente, inspirada no input da comunidade e publicada em PDF, atrás de uma paywall com um preço de admissão baixíssimo. A gente deu uma olhada boa em como faz para publicar quadrinhos serializados no Brasil, e o processo é um pouco custoso, mas relativamente simples de fazer. Apesar de ser um projeto para levantar a comunidade que discute uma única linha proprietária específica, essa série precisaria ser distinta o suficiente do material oficial que está para sair. Nada centrado em vampiros, por exemplo, além de que teria que sair numa janela diferente para públicos diferentes, para evitar dar dor de cabeça para os meus vizinhos e para a gente também. Dessa forma, a gente não compete com nada de ninguém, muito pelo contrário. A gente demonstra que tem demanda para esse tipo de material no Brasil, usando um microcosmo que reflete um mercado maior. Para evitar a possibilidade de que a visibilidade do projeto seja que a comunidade de mago do Brasil está publicando uma série em quadrinhos própria, o que causaria problemas pra gente, essa série teria que ser desenvolvida e publicada por gente de fora da comunidade também. E não pode ser qualquer profissional participando, pois não é um projeto que dê pra fazer com gente que tá interessada só em tirar dinheiro em cima de um gibi independente. Precisa ser gente capacitada, que já tenha demonstrado ser capaz de desenvolver comunidades robustas e que tope o desafio de fazer um produto para brasileiros. A comunidade de mago tem que ter participação também, obviamente, mas ela não pode ser um elemento predominante no desenvolvimento do projeto. A comunidade de mago do Brasil investiu num projeto de quadrinhos independente realizado por membros da comunidade internacional
profissional para levantar um caixinha próprio é uma história mais longa quando contada do ponto de vista de uma das pessoas das trevas, mas bem mais condizente com a realidade do projeto. O objetivo dele é fazer alguma coisa que levante fundos para a comunidade desenvolver a infra que ela precisa para o hobby crescer, ao mesmo tempo em que provém alguma coisa para ela em troca, além de criar um caso de sucesso no mercado-chave da linha dos livros da capa roxa no Brasil. Com isso em mente, fizemos as contas de quantos PDFs precisaríamos vender por um preço bem, mas bem baixo e colocamos em cima das nossas projeções de vendas baseado nos dados que nós levantamos já há anos da comunidade e chegamos a um valor de quanto dinheiro nós conseguiríamos levantar com esse projeto. Pelas contas da administração, nas projeções mais pessimistas, dava um dinheiro que não era lá grandes coisa, mas dava um bom caixinha para a comunidade depois que o projeto se pagasse. Para um projeto piloto de relativo baixo risco financeiro, em que vamos testar uma porrada de coisas para a comunidade, fazer um monte de coisas que ninguém nunca fez, já tá ótimo. Assim, fiz um plano de como eu conseguiria levantar esse dinheiro para investir no projeto e vi que conseguia financiar ele sozinho. Quando cheguei a uma estratégia do que eu podia fazer para não sofrer muito em ter que me desprender de alguns R$1.000 por mês até a série dar retorno, basicamente vou ter que cortar todos os meus gastos pessoais com lazer, eu comecei a ir atrás de profissionais que pudessem realizar esse projeto com qualidade e que coubessem no budget. Foi uma ocasião interessante, porque os parâmetros da situação me obrigavam a ter que buscar profissionais de áreas tangentes, mas que tinham interesse em participar de um projeto de quadrinhos e sem contar com a participação direta de ninguém da comunidade de mago brasileira, pois como eu já disse, o papel da comunidade nessa história é outro. O que entra para a comunidade não é fazer um gibi, mas apoiar um projeto em que uma parte significativa dos lucros vão ser revertidos para a própria comunidade. A comunidade investe tempo dando o input dela para ter como retorno um material feito sob medida para ela por profissionais e pode comprar o material sabendo que um pedaço do lucro volta para ela depois. A parte dos lucros que iriam para o investidor, importante frisar que lucro é diferente da arrecadação, seria revertida para projetos da própria comunidade. Se o projeto não se pagar, o prejuízo é meu, e se ele se pagar, eu não preciso mais ter que tirar dinheiro do bolso para as coisas da comunidade. Dali para frente a gente usa o caixinha para essas coisas. Até termos uma associação com presidente, tesoureiro, etc. Infelizmente é assim que a gente vai ter que lidar com as coisas, no fio do bigode mesmo. Tendo a associação montada, eu dou o dinheiro que tiver no caixa junto com os direitos autorais da obra para a associação e é uma responsabilidade a menos nas minhas costas também. Então assim, puxamos a rede de contatos que nós estabelecemos pelas comunidades de RPG e de quadrinhos mundo afora, buscando um time competente e que tivesse a atitude alinhada com a visão do projeto. E depois de muito penar, conseguimos montar um time com roteirista, letrista, capista e artista para criarem esse material pra gente. Todo mundo sendo pago para isso. O time que nós montamos é o seguinte: nosso roteirista é o escritor, humorista e radialista português Hugo Skeppens. Nosso letrista é o londrinense radicado em Lisboa Alexandro Moonshadow Prado. Os dois vêm de uma comunidade de preservação digital de quadrinhos enorme no Brasil. Nossa capista é a artista sueca Patrícia Garlov. Ela é fã de longa data do mundo das trevas e joga no Stockholm by Night. Vocês podem conferir mais do material dela clicando no card do vídeo. A nossa arte interna vai ficar por conta do artista angolano Rui Fortes, de Luanda. Ele é um mangaka parte do Visteria Studios, que nós encontramos enquanto procurávamos jogadores de RPG angolanos. Eles são pioneiríssimos no desenvolvimento da cena otaku angolana e vocês podem conferir mais do trabalho do Rui e do pessoal da Histeria clicando no card do vídeo. E sobrou pra mim fazer a edição disso tudo. Já que sou eu que vou tomar prejuízo se der errado, eu vou ficar no controle de qualidade da coisa. Também vou lidar com o interfaceamento da comunidade com o time criativo. Mais a participação da comunidade de início daqui a pouquinho. Eu diria que esse mistão internacional pode surpreender muita gente, mas que agradaria Ivete Sangalo, já que tem gente de todo tipo ali. Acertamos verbalmente de fazer 6 edições de 22 páginas cada, em preto e branco, para serem lançadas mensalmente, com uma data tentativa de lançamento da primeira edição para janeiro de 2021. Nosso plano é começar os trabalhos em agosto, quando tivermos firmado o contrato digital com as partes todas direitinho. Dito isso, dificilmente nós vamos conseguir começar ou lançar nas datas que eu falei agora, mas o target goal é esse. Essas edições seriam vendidas em PDF, provavelmente pelo Dungeonist, e teriam o preço mais próximo possível que conseguimos chegar de R$4 por PDF se comprado no site, ou 3 se comprado num modelo de assinatura igual o Dragão Brasil faz hoje em dia pelo apoia.se. O plano é executar essa fase do projeto de maneira 100% independente, se possível, sem editoras nem apoio de ninguém além da própria comunidade, brasileira e internacional. A partir do ponto em que o projeto se pagar, todos os eventuais lucros seriam divididos em 2. 30% dos lucros vão para o caixinha da comunidade, para ser usado em outros projetos que a comunidade tem interesse, como custear a fundação da associação, ou um evento, ou alguma outra coisa patrocinada pela comunidade. Essa seria a minha parte como investidor do projeto, que eu estou abrindo mão em nome da comunidade. Os outros 70% seriam divididos entre o time que realizou o projeto até então a um preço de custo, proporcional ao número de horas trabalhadas. E nessa divisão dos lucros, aí entra um pedaço para mim no âmbito pessoal por ter atuado como diretor, editor e produtor disso aí tudo, mas até o projeto efetivamente dar lucro, não entra um centavo no meu bolso que não seja para pagar o investimento no projeto. Nós não pretendemos usar nenhum elemento de nenhuma propriedade intelectual de ninguém.
Inclusive, esse é um dos motivos do roteirista e do mangaka serem pessoas da área de quadrinhos e não gente diretamente da comunidade. É para evitar deslizar para dentro da lore do cenário dos outros por acidente, pois não estaríamos usando nenhum tipo de licença de ninguém para criar esse conteúdo. Nós vamos evitar atrelar o material a uma loja específica e uma marca específica por hora por causa das limitações em volta dessas licenças e do fato que a gente já tem um trampo enorme para fazer sem ter que lidar com isso tudo agora. No futuro, a gente revisita isso se surgir uma oportunidade para lidar com quadrinhos impressos usando as coisas do mundo das trevas. Para o projeto do livro, a gente com certeza vai usar o Storyteller's Vault, por exemplo. Por hora, vamos fazer essas coisas usando o que é de domínio público, misturado com material próprio. Com isso, a gente pode fazer o que quiser com a série sem precisar de licença nenhuma de ninguém, sem ter que se atrelar a nada que já esteja estabelecido. A comunidade vai ter voz ativa no desenvolvimento desse material e nós devemos organizar um focus group com alguns membros da comunidade por volta do meio de julho, antes de firmarmos o contrato com o time criativo. Esse focus group irá avaliar as propostas de enredo de personagens, bem como opinar no character design e nos temas que gostariam de ver abordados numa série em quadrinhos feita especificamente para a comunidade de Mago Ascensão brasileira. Sabem essa coisa complicada que a gente faz de ouvir a comunidade e ajudar a comunidade a escolher para que lado a banda toca? Então, pensem nisso aplicado a um processo de desenvolvimento de conteúdo através desse focus group. Os critérios para fazer parte desse grupo vão ser postados quando chegar a hora, mas eles devem ser bem estruturadinhos para evitar paraquedistas de oportunidade, tal qual é o caso das eleições para moderação. Esse é o nosso primeiro projeto de monetização e é um dos nossos projetos pilotos realizados com essa rede internacional que nós montamos. Todo mundo ali vem de um canto diferente do mundo, de culturas diferentes e costumes diferentes. Mesmo assim, todos se uniram em volta dessa bandeira que nós carregamos de organizar a cena e ajudar a aflorar os talentos que estão escondidos longe dos olhos do público e da indústria americana. Por favor, não deixem a gente na mão quando chegar a hora de dar o input de vocês no material e de pagar R$3 no gibi depois, hein? Parte 16, palavras finais. Bom, obrigado a todo mundo que tirou quase 30 minutos do seu dia para ouvir essa tonelada de updates. Esse é o resumo dos projetos que a administração vem tocando nos últimos 4 meses, mais ou menos, e uma ideia do que a gente está tentando fazer na comunidade agora que ela está em reforma. A responsabilidade de organizar a casa e cuidar do nosso jardim é nossa e não de nenhuma empresa, brasileira ou estrangeira. Tem 15 anos, mais ou menos, que essa comunidade está em pé e nós estamos trabalhando para ajudar vocês a realizar o potencial que todos vocês têm. Nós formamos laços com grupos que partilham dessa visão de que a cena tem mais potencial do que ela demonstra e, se organizadinha, consegue levantar bem mais peso do que as pessoas pensam. Nós colocamos o pescoço para fora por vocês diversas vezes e nós estamos fazendo isso de novo, porque vocês até hoje nunca deixaram a gente na mão. Podemos nos descobrir errados em um bocado das nossas suposições, mas nós vamos dar o nosso melhor para conseguir atingir esse potencial com alternativas sadias. Muito obrigado a todos e bom jogo!
Ai, pelo amor de Deus, parem de ficar me fazendo perguntas sobre o M5. Eu não sei nada sobre o M5, beleza?